Boa noite, irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para meditarmos sobre mais um assunto que nós achamos ser importante para a nossa meditação pessoal. Hoje nós iremos falar sobre mantenha a sua mente ocupada. Eu não sei o que você tem pensado durante esses dias. Quando você vai a um médico com algum problema emocional, que às vezes a gente vai no médico antes de ir no psicólogo, eles geralmente dizem para você manter a sua mente ocupada com algum tipo de terapia. Você vai ao psicólogo, o psicólogo faz uma terapia com você presencial e também diz para você fazer algumas tarefas domésticas, no intuito de manter a sua mente ocupada. E geralmente eles falam sobre tarefas práticas. Eu queria meditar com vocês sobre o que a Bíblia diz no sentido de manter a mente ocupada, no sentido de algo que venha ocupar a sua mente para que lhe faça crescer espiritualmente em todos os locais em que você possa estar, seja no ambiente igreja, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, porque afinal de contas, na nossa vida cristã não pode haver uma dicotomia. Para isso, eu estarei fazendo a leitura de Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9, que diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Essa foi uma pergunta que A.W. Tozer fez em um dos seus livros, O Conhecimento do Santo. Ele diz que aquilo que vem à sua mente quando você pensa em Deus é tão forte que tem o poder para definir o seu futuro. Aquilo que vem à sua mente quando você pensa em Deus tem um poder tremendo em sua vida, porque o conceito que você tem de Deus, se for de fato um conceito bíblico, define a sua vida de uma forma gloriosa diante de Deus. Mas se aquilo que vem à sua mente quando você pensa em Deus não for bíblico, define a sua vida em um sentido negativo. E eu poderia até colocar no sentido negativo quanto à questão de derrota espiritual. Você não vai crescer. Ele diz que aquilo que você pensa sobre Deus define o seu futuro. Eu queria perguntar o que você está pensando agora? O que você tem pensado nesses dias? O que tem ocupado a sua mente? Infelizmente, a gente olha para a Bíblia e nós temos todas as regras que o Senhor quer que sigamos, mas a gente tem muita dificuldade de praticar. Esse texto em si, que foi escrito à igreja de Filipos, ordena que a igreja em Filipos deveria manter a sua mente ocupada com as virtudes espirituais. Nesse sentido, para nós, o texto está dizendo que o cristão deve ocupar o seu pensamento com virtudes espirituais. E eu queria fazer alguns destaques sobre aquilo que esse texto nos leva a pensar. O primeiro deles, que eu quero dizer, é que existem cristãos que têm a mente vazia de virtudes espirituais. O texto diz: mantenha a sua mente ocupada com as virtudes espirituais. Mas, infelizmente, hoje existem pessoas, e sempre existiram pessoas na história cristã, que não têm ocupado as suas mentes com as virtudes espirituais. Este texto aqui nos chama a atenção
para as maiores virtudes espirituais que um cristão pode alcançar. No entanto, não é exatamente isso que nós temos visto com tanta frequência no meio cristão. Tem cristãos, por exemplo, que ao invés de ocuparem as suas mentes com a verdade, ocupam com a mentira. Outros mentem descaradamente com o propósito de se dar bem. Há pessoas também que a mentira é uma companheira constante. Não é algo que ela faz simplesmente com o objetivo de se dar bem. Outros vão mais adiante, ocupam as suas mentes com a desonestidade ao invés da honestidade. É desonestidade no trânsito. O cara vai jogar bola, a desonestidade está lá, ele está praticando também. Quando vai no supermercado e um troco é passado a mais, há também desonestidade ali. E o que mais me preocupa é que muitas dessas pessoas têm ocupado uma linha de frente em nossas igrejas. Aquilo que você pensa sobre Deus, de fato, é muito importante para definir o seu futuro. Aquilo que tem ocupado a sua mente tem um poder tremendo de definir o seu futuro. Uma mente vazia de virtudes espirituais não leva ninguém a lugar nenhum. Para outros que têm essa mente vazia de virtudes espirituais, falta a justiça. Com frequência, às vezes a gente até ouve relatos em nossos cultos de oração de irmãos que disseram: olha, eu quero agradecer a Deus porque eu estava com o problema tal e eu fui no hospital e não tinha vaga, mas alguém que eu conheço que trabalha lá conseguiu me colocar. E às vezes eu fico imaginando o seguinte: provavelmente alguém que estava na fila mais tempo vai ter que esperar um pouco mais. Porque aquele indivíduo, achando que foi Deus que lhe deu essa oportunidade, pegou a vaga de alguém. E às vezes eu fico meditando quando eu ouço esse tipo de testemunho. Tem gente que o tempo todo está praticando o jeitinho brasileiro, está querendo se dar bem. É isso que tem ocupado a mente de muitas pessoas por aí. Mas o texto nos chama a atenção para nós ocuparmos as nossas mentes com as virtudes espirituais. É isso que o texto bíblico nos diz no versículo 8 e o versículo 9. E nós queremos mostrar para vocês que esta passagem bíblica nos mostra que é um imperativo urgente para aquele que serve ao Senhor agradá-lo. E agradá-lo com essas virtudes espirituais que a Bíblia descreve e prescreve para o nosso viver diário. Essa é uma chave essencial para alcançarmos uma vida de santidade diante do Senhor. Paulo começa aqui fazendo um destaque. Ele diz no mais, ou finalmente, ou no futuro, daqui para frente. Ele está fazendo uma conclusão. E a sua conclusão é de que tudo aquilo que ele havia ensinado anteriormente nessa carta, agora está sendo concluído com estas virtudes que esses irmãos precisavam praticar. E aqui ele diz: tudo que for verdadeiro, que pode ser tudo que for sincero, tudo que for real, tudo que for correto, tudo que for fiel, fidedigno, genuíno, veraz. Isso é que deve ocupar a mente de um cristão genuíno.
O texto também nos mostra, ele dizendo que tudo que for digno de respeito ou honra, ou que for nobre, o cristão, ele está dizendo, deve procurar ser digno de respeito. Nós, com frequência, vemos algumas pessoas, nossos irmãos, que fazem postagens dizendo que não importa o que pensam dele. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu lembro de uma música que foi muito cantada na minha época, quando eu era adolescente na igreja. Não importa o que vão pensar de mim. Infelizmente, vários irmãos ainda têm esse tipo de pensamento. E o texto bíblico vai nos dizer tudo que for digno de respeito ou de honra. Ser honrado é algo que aparece para um grande número de pessoas. A Bíblia sempre deixou muito clara que nós precisamos ter um excelente testemunho como cristãos. O exemplo disso é que quando Paulo ordena a Timóteo que preparasse uma liderança para a igreja de Éfeso, isso ele escreve em 1 Timóteo, ele descreve várias qualidades lá. E algumas dessas qualidades envolviam, por exemplo, o cidadão ter um excelente testemunho dentro da comunidade local, fora da comunidade igreja, essa pessoa tinha que ter um bom testemunho na sociedade em que ela vivia. Comunidade local, eu me refiro à igreja. E depois parte para o ambiente que não é cristão e também dentro do seu lar. A Bíblia sempre falou, sempre enfatizou que nós precisamos ter um excelente testemunho. E Paulo está dizendo aqui tudo que for digno de respeito ou de honra. A honra sempre vai aparecer ao público. E nós precisamos buscar a cada dia isso como algo fundamental em nossas vidas. Ou ocupar as nossas mentes com isso. Ele diz tudo que for puro, ou moralmente puro, ou sem mancha. Dentro da vida cristã, você tem que agir dessa forma. A pureza na vida prática do cristão reflete a pureza operada por Cristo na regeneração inicial, quando esse indivíduo se encontrou com o Salvador. O que nos leva a entender que o apóstolo Paulo está nos dizendo que um cristão regenerado precisa agir como tal, buscando coisas puras, agir com pureza no trabalho, agir com pureza no namoro, agir com pureza no casamento, quando ele está só, quando está com o seu grupinho de amigo que às vezes não faz parte da igreja, quando ele é um irmão de alguém, quando ele é um filho ou quando ele é um pai. Em toda a nossa vida, precisamos entender a pureza precisa andar lado a lado conosco. Ele também diz tudo aquilo que for agradável, que significa amável ou belo, e refere-se àquelas pessoas cuja a graciosidade atrai outras. Você já imaginou? Agradável. Você olha para um determinado indivíduo e você se depara com alguém que atrai outras pessoas. Ali há um reflexo muito profundo da pessoa de Cristo, um brilho. Talvez essa fosse a palavra que Paulo esteja resumindo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Paulo utiliza um termo raro neste ponto.
a palavra arete, que tem a ideia de excelência ou virtude, significava buscar a excelência ou exercitar o divino que existe em você. A imago Dei, ou a imagem de Deus, que era o ideal de busca para os gregos. Quando a gente olha para a palavra de Deus no sentido mais abrangente, nós fomos resgatados do pecado. Nós fomos resgatados e agora temos a incumbência de proclamar em nosso viver diário as virtudes de Jesus Cristo, que mora agora em nossas vidas. Esse é o termo grego para virtude mais abrangente que a excelência moral ou qualquer tema central de ética que possa existir. E Paulo diz, isso deve ocupar a mente de vocês. Ele ainda utiliza nessa lista de virtudes para fechar a palavra eufemos, digno de louvor, atrativo, de bom nome. Olha só, você precisa ficar pensando em ser alguém atrativo, em ser alguém digno de louvor, de bom nome, porque você carrega o nome de Cristo. Nós vivemos em dias em que as pessoas não se importam, pelo menos no aspecto prático, com o nome que elas carregam, o nome de Jesus Cristo. Tantos escândalos têm acontecido e são gerados por pessoas que levam o nome de Cristo. E o texto aqui nos fala que aquilo que é digno de louvor, atrativo ou de bom nome precisa ocupar as nossas mentes. E ele diz o seguinte, ele utiliza aqui um verbo considerar ou pensar. A ação grega desse verbo indica todas as coisas que precisam ser feitas de uma forma habitual. Essas coisas devem ser praticadas ao lado de coisas que nós praticamos habitualmente. Você deve ter as suas tarefas diárias. Mas ele nos chama a atenção para o fato de que a nossa mente precisa ser exercitada com coisas espirituais e de uma forma habitual. Você não pode pensar em espiritualidade apenas ocasionalmente. A sua mente precisa estar ocupada o tempo todo com virtudes espirituais. Você deve ter tarefas diárias, habituais, como por exemplo, comer, beber, ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar banho ou dormir. As virtudes espirituais que são descritas nesse texto precisam ser exercitadas em nossas mentes, como esses hábitos que temos. O versículo 9, Paulo vai nos falar sobre manter a mente ocupada, praticando aquilo que nós sabemos. Então ele conclui que tudo aquilo que os filipenses haviam aprendido, recebido, ouvido e visto nele, deveriam ser praticados. E aí ele utiliza uma palavra aqui, receber tradição ou aquilo que é transmitido. Então isso precisa ser praticado. E mais uma vez, o verbo que comanda o texto dá a ideia de que essas coisas precisam ser praticadas de forma constante. Então ele é enfático com a atitude da vida cristã habitual. Mais uma vez nos lembra que ser cristão é uma prática constante. Você não pode tirar férias de Deus.
Infelizmente, existem pessoas que estão aproveitando esse tempinho que estamos em casa para tirar uma férias de Deus. Elas não aparecem em live da igreja e nem de nenhuma igreja. Estão tirando férias de Deus. Não leem a Bíblia, não oram ao Senhor, como se a vida cristã se resumisse apenas a um templo. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção para esse fato. A nossa mente precisa estar ocupada o tempo todo com virtudes espirituais, porque o nosso viver diante de Deus precisa ser habitual. E por fim ele encerra que Deus estará conosco. Aqui nós temos uma oração condicional, com o verbo no futuro, numa oração que demonstra essa verdade. A promessa aqui que Paulo faz não é de nada material, nem de casa, dinheiro, ouro ou qualquer coisa. É algo muito melhor. É a presença de Deus. Sentir a presença de Deus deveria ser a maior riqueza que nós poderíamos procurar. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Aquilo que vem à sua mente quando você pensa em Deus definirá o seu futuro. Eu gostaria que você pensasse sobre isso e refletisse sobre isso e respondesse para você mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que a sua palavra sempre esteja fazendo parte do nosso viver habitual. Um forte abraço.